A história nos conta que havia dois irmãos. Um, um empresário de grande sucesso, respeitadíssimo, um grande executivo. O outro se encontrava em uma penitenciária há anos. O repórter, então curioso, queria entender essa história porque até então toda a cidade comentava como eles foram criados. Um lar desestruturado, pais abusivos, miséria extrema. Então por que caminhos tão opostos? Então ele decidiu fazer uma entrevista com esses dois irmãos. Chegando até o empresário, ele questionou como ele conseguiu chegar até lá se toda a estrutura da sua vida era para que ele desse tudo muito errado. Então ele respondeu que tudo o que ele via acontecer na sua vida desde a infância, ele decidiu que seria diferente na vida dele. Ele via o pai agredindo a mãe verbalmente, fisicamente, e ele decidiu que quando ele fosse um marido, ele queria ser um marido muito top. Quando ele tivesse os seus filhos, ele queria cuidar, ser presente, trabalhar para dar uma vida melhor, diferente de tudo aquilo que ele teve. Ele era um homem que temia a Deus e guardava a palavra do Senhor em seu coração e trazia isso para a sua família, para a sua cidade, e assim era um homem muito respeitado. Então, um repórter muito curioso foi até o rapaz que se encontrava na penitenciária, irmão do executivo, e perguntou para ele a mesma pergunta: vocês tiveram isso, aquilo, outro, e você decidiu por esse caminho. Você pode me dizer por quê? Então, o rapaz respondeu: a culpa é da minha mãe, eu estou aqui por causa dela. Porque quando eu fazia aquilo que era errado, quando eu pegava um brinquedo dos meus amigos na escola e chegava em casa, ela não falava nada, ela simplesmente ria, ela nem questionava perguntando aonde que eu achei, se eu ganhei, nada. Então eu fui subindo os degraus desse mundo. E eu via também o meu pai, que ele meu pai era um homem de muitos vícios, agredia minha mãe verbalmente, fisicamente. E depois disso ele ia para um bar beber e eu achava aquilo muito interessante porque ele não sentia absolutamente nada, não sentia remorso nem arrependimento. E eu passei a frequentar esses lugares com o meu pai. E a partir daí eu fui escalando nessa vida. Mas a culpa é totalmente da minha mãe, é por causa dela que eu estou aqui. Se ela tivesse me corrigido, se ela tivesse estado comigo, me ensinado aquilo que era ruim, eu seria como meu irmão. Entenda, Provérbios 23:7 vai nos dizer: assim como o homem pensa, assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Aquilo que você pensa, aquilo que você guarda, aquilo que você nutre dentro de você é exatamente aquilo que você vai ser. Duas pessoas que foram criadas exatamente iguais, mas um decidiu que aquilo não seria a vida dele e o outro decidiu que sim, que era aquilo que ele queria. Tem pessoas que dizem: ah, mas acontece que ele não teve oportunidades. Teve não somente oportunidades de pensar diferente, de querer diferente, como tem o exemplo do irmão, que era um executivo e conseguiu viver tudo aquilo diferente, fazer uma vida diferente. Entenda que quando você decide dentro de você aquilo que você quer fazer, aonde você quer chegar, o ambiente que você está vivendo não diz a seu respeito. A circunstância que você está vivendo não influencia aonde você quer chegar, porque você decidiu dentro de você. As músicas que você ouve, os lugares que você vai, as amizades que você nutre, aquilo que você ouve, os seus relacionamentos, com toda certeza vai influenciar na sua alma. E a sua alma, então, doente, ela vai transmitir para você, para os seus pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos de que você não consegue, de que você é menor, de que você está ali por causa de fulano ou de ciclano, e isso vai te prender da forma que o inimigo quer que você esteja, amarrado espiritualmente em um lugar onde Deus não quer que você esteja. Em tudo aquilo que você pensar, que deve pensar, pense naquilo que é bom, naquilo que vai te levar em algum lugar que
você vai conseguir fazer diferente. A sua alma é o centro das suas emoções, é a sua essência. Mas os seus pensamentos, se não for mudados, se não for transformados, eles vão te levar a lugares que realmente você não gostaria de estar. Pensa comigo. Você está em um ambiente onde existem pessoas, ou uma pessoa que só murmura, que só reclama. Que aí tem a outra que quer contar o drama maior do que a outra, porque ela está sofrendo muito mais do que aquela que está contando toda aquela tristeza de vida. Eu já cheguei nesse nível quando eu me vitimizava demais da conta, dizendo, mas eu não tenho essas oportunidades porque eu vivo em um relacionamento tóxico, mas ninguém me prendeu lá. Eu estava lá, tudo bem, doente, emocionalmente, presa, e isso é válido, e isso tem que ser levado muito a sério para ser tratado. Tratar sua alma, trata os seus pensamentos, porque um está ligado ao outro. Não tem como você cuidar do pensamento, sendo que as suas emoções estão cheias de buracos, de vácuos. Não tem como você cuidar das suas emoções se os pensamentos são só murmuração, negativismo. E o inimigo então encontra a brecha para as setas. Você precisa ter um renovo, um encontro. Você tem que entender que você é imagem e semelhança de Deus e Ele te fez com um propósito. Você precisa todos os dias pedir a Deus que te mostre esse propósito, que alinhe a vontade de Deus com a sua vontade com a dele, para que você entenda o que Deus quer com você aqui na Terra. Existe um propósito. Em milhões e milhões e milhões de espermatozoides, você foi escolhido. Você é um escolhido de Deus e nada pode mudar isso. Ainda que o inimigo chegue, enche a sua cabeça daquilo que você não consegue, porque você está amarrado naquela situação de que você é menos, que você não é inteligente, que você não tem dons, que você não tem talentos, que você é sozinho. Você precisa separar a sua solitude da sua solidão. Aprender a se conhecer é muito válido. Quando eu decidi me conhecer, eu comecei a ir a lugares sozinha, que eu comecei a entender os meus gostos. Ir ao cinema sozinha, ir ao restaurante sozinho não quer dizer que você seja uma pessoa solitária, quer dizer que você ama estar com você. Mas isso vai depender das suas emoções e dos seus pensamentos, daquilo que você nutre dentro de você. Comece a selecionar, a ser criterioso com os lugares que você vai, com as pessoas que frequentam a sua casa, que são aqueles que você diz os seus íntimos. Procure a não falar da sua vida, dos seus sonhos. Vá fazer com que eles aconteçam e depois de realizados, você fala o que você planejou, o que te fez chegar até onde você chegou. Mas é necessário fazer uma limpeza dentro, depois fora. Deus vai te limpar por dentro para depois você transbordar. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, a sua inscrição e apoie esse canal. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero sinceramente que essas palavras cheguem até o seu coração.